Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. Bem, hoje a gente vai bater um papo aqui bem legal, que eu vou fazer uma análise acerca do circo que foi armado lá pelo canal Sistema Mulático e o seu curral de mulas, já junto com o Olho Limitado. Muita gente fala pra mim: Bruno, deixa esses caras pra lá, larga eles pra lá e tal. Mas só que, gente, como eles dizem que estão combatendo a desinformação, eu aqui estou combatendo a doutrinação. Então tudo no campo das ideias. É óbvio que eles vão lá para combater a ideia que eu falo. Eu estou aqui no meu direito de combater as ideias que eles também proliferam. Porque para mim, como eles dizem que a nossa é desinformação, a deles eu chamo de doutrinação. Então estamos aqui pelo combate à doutrinação. Por isso eu não paro de falar. Então eu tomei um Plasil para assistir lá aquele hangout, porque dá vontade de vomitar. Mas para mim poder aguentar pelo menos uns 40 minutos. E nesse hangout, se não me engano, demorou mais de 2 horas lá, pelo que eu vi lá no vídeo. Mas eu demorei uns 40 a 50 minutos olhando aquele hangout. E separei alguns pontos, como eu sempre faço. Eu separo pontos para poder a gente comentar aqui, porque temos que combater a doutrinação de todas as formas, tá? O primeiro ponto que eu separei aqui, gente, eles toda vez que eles querem defender a suposta ida do homem à lua. Suposta eu digo porque nós sabemos que ele não foi. Existem milhares de evidências e fatos, e eles têm essa maneira de chamar teoria da conspiração os fatos, chamar fatos de teoria. Inclusive a pessoa que confessou que gravou o fake, que foi o Stanley Kubrick. Mas não vou partir por esse lado, tá? Porque eles para defender isso, eles falam: vocês têm que entender o contexto histórico. Era um contexto de Guerra Fria, corrida espacial. Então o que acontece, gente? O problema não é entender o contexto histórico. O problema é que eles entendem o contexto histórico a partir do que foi passado para eles. Porque eles são em todos os aspectos. Seja na área de ciências exatas, na área de ciências humanas, porque ele fala de contexto histórico. Eles são completamente doutrinados e repetidores. Quando eles falam para a gente analisar o contexto histórico, para a gente entender a ida do homem à lua, e fala de corrida espacial e Guerra Fria, é toda a historinha amarrada que está nos livros de história. Mas ao você enxergar, porque ao você tentar enxergar com a sua própria mente, você vai ver que tudo, a maioria das coisas que está ali amarradinho de corda nos nossos livros são mentiras. Então, quando ele fala para a gente entender o contexto, e assim, eu não só falo, eu amostro os fatos. Eu mato a cobra e mostro o pau, como eu sempre faço aqui. Então eles querem que vocês entendam o contexto histórico da maneira que é ensinado, daquela forma doutrinatória. E não é assim que nós devemos entender o contexto histórico das coisas. Nós devemos analisar os fatos e pensar com a nossa cabeça, e não da forma que nos passaram. Então vamos lá. Ele fala do contexto de Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, naquela eterna briga lá, não só por questões espaciais, como por questões políticas, econômicas, zonas de influência. Então, gente, o que eu digo e repito: Guerra Fria, corrida espacial é um grande engodo. Tudo estava armado pelas duas grandes potências, e eu incluo o Reino Unido, a Grã-Bretanha, tá? Tudo estava pronto para eles. Preste atenção, o período era o pós-guerra. Nós tivemos as expedições do Almirante Byrd, descobrem o domo, a terra plana, descobrem as bordas da Antártida. Eles fazem essas descobertas. Agora vamos analisar um pouco do contexto pós-guerra, se Estados Unidos e Rússia era realmente esse inimigo todo, tá? Ou se eles estavam juntos nesse contexto de enganar e ludibriar
toda a população mundial. É claro, não digo nem os governos. O que eu digo quando manda, quem constrói são as grandes corporações. As famílias bilionárias que possuem metade das riquezas do mundo. Aquelas famílias que todo mundo já conhece. Que são donas lá das grandes corporações como o Banco Mundial, mandam e desmandam na Organização Mundial do Comércio, na Organização Mundial da Saúde. Vocês conhecem essa história já. Então o que acontece? Eles armaram um verdadeiro engodo. Então, para ver se Estados Unidos e Rússia eram tão inimigos assim, ou se eles estavam unidos em prol de criar um engodo, eu vou pegar só 2 fatos, tá? Eu poderia pegar milhares, mas eu vou pegar só 2 para comprovar o que eu estou dizendo. Vocês já ouviram falar da Conferência de Potsdam? Tá? Isso aqui foi uma conferência realizada pós Segunda Guerra Mundial, em que, olha aqui, os participantes, tá? União Soviética, representada por Stalin. Reino Unido, representado por Churchill. E Estados Unidos, representado por Truman. Beleza, gente? O que foi isso? Foi nesse momento aqui que, após eles terem vencido a Segunda Guerra Mundial, que eu não vou citar aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, gente, senão o vídeo vai ficar enorme, tá? Mas após a suposta vitória dos aliados, Estados Unidos, Rússia, claro, com a batuta da coroa britânica, eles dividiram a Europa, tá? Onde ficou conhecido aqui, isso aqui ficou conhecido como Cortina de Ferro. Eles assinaram lá um acordo nessa conferência, onde foi dividido a Europa. Na parte, o leste europeu ficou sob influência da Rússia socialista e a parte oeste ficou sob influência do capitalismo, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Estavam os dois juntos aqui, dividindo o mundo em zonas de influência. Estados Unidos e Rússia juntos. Você teve todo o histórico da Guerra Fria. Você viu alguma vez acontecer alguma guerra no território americano ou no território russo? Todas as guerras que eles financiavam foram em território alheio. Você teve Vietnã, você teve o Camboja, você teve até exemplo do Brasil, né? Com o golpe militar de 1964, apoiado pelos Estados Unidos, após a vitória de Jânio Quadros, que tinha lá seus viés de esquerda. Os Estados Unidos apoiou o golpe militar para tirar Jânio Quadros. Primeiro ele renunciou e depois entrou o seu vice, João Goulart, mas aí eles depuseram com o golpe militar. Então eles ficavam fazendo essa guerrinha, sabe, de zonas de influência, mas sempre fora dos seus territórios. Mas eles dois estavam unidos aqui na hora de assinar o acordo, na Conferência de Potsdam. Então eles dividiram a Europa em 2 zonas de influência, Estados Unidos e Rússia juntos, tá? Em se tratando de Tratado da Antártida, os dois foram os principais, após as expedições do Almirante Byrd, a tomarem conta de proteger a Antártida de todo e qualquer, de todas as formas possíveis e imagináveis, tá? Aí eles vêm com historinha, tem turismo, tem, supervisionado. Tem isso, não, só os carteirados que podem ir lá, e não é assim, gente. O turismo na Antártida é supervisionado, tá? Então vamos lá. Vejam, percebam que Estados Unidos e Rússia, você tem a mancha aqui, ó, as cores que denotam em cada posição que cada país está em relação ao Tratado da Antártida, tá? Você tem o Brasil aqui numa posição verde, tá vendo? Signatário consulente. Você tem posições amarelas, signatário, status aderente. Você tem não signatários, que são os que não participam do tratado. Agora, ó, signatário consulente, reservado o direito para reivindicação territorial. Está vendo a corzinha aqui, meio alaranjada? Quais são os únicos países que estão nessa cor alaranjada? Estados Unidos e Rússia. Até no Tratado da Antártica, os dois têm a mesma posição de signatário. Eles fizeram vocês acreditarem que houve uma corrida espacial.
Mas o que na verdade aconteceu foi um verdadeiro engodo para enganar o mundo e fechar os olhos do mundo para a realidade, que foi descoberta pelo Almirante Byrd, que a Terra é plana. Assim também como havia sido descoberto pelo físico Picard, quando ele subiu bem alto, não sei quantas milhas, 1000 milhas, e viu a Terra plana. Então você perceba que países tão inimigos são esses, que num acordo eles dividiram o mundo em 2 zonas de influência, num acordo assinado entre cavalheiros, tá? Claro, sempre com a batuta da coroa britânica, tá? Que é uma das famílias, a família Habsburg, é uma das famílias poderosas que possuem a coroa britânica. Aqui está os dois como signatários na mesma posição em relação ao Tratado da Antártida. Você pode ver que os dois são os únicos que têm essa corzinha aqui. Aqui é o Alasca, tá? Que pertence aos Estados Unidos também, por isso está nessa cor aqui, ó. Tá vendo? Rússia e Estados Unidos são os únicos nessa posição de signatário. Então, gente, eles querem que vocês entendam o contexto histórico amarradinho de corda que foi ensinado nas escolas pra gente. Mas quando você começa a analisar os fatos e vê que nunca houve corrida espacial, nunca houve Guerra Fria, foi tudo um plano amplamente arquitetado para construir o que nós temos hoje, essa Matrix, em todos os sentidos, seja na área científica, política, econômica. Porque quando você vai analisar os fatos, sem aquele amarrado de corda que o ensino reproduz para a gente, você vai ver que nada daquilo é realidade. Quando a gente passa a pensar com a nossa cabeça, e não com a cabeça da doutrinação. Esse é o primeiro ponto que eu queria analisar quando eles falam acerca da corrida espacial, tá? Outras coisas que eles falam, quando eles falaram sobre eclipse, mais uma vez, gaguejaram demais, foi um gaguejamento terrível. E eles falaram que esses eventos astronômicos, como todos eles, lá atrás, os sumérios, os maias, os astecas, os povos da Mesopotâmia, né, os babilônios, os egípcios, já previam todos esses eventos. E o engraçado é que todos eles acreditavam numa terra plana e estacionária. Eles só não disseram isso, tá? Todos acreditavam numa terra plana e estacionária. E eles disseram uma coisa certa, né? Se eu concordei. Porque são eventos cíclicos. Exatamente, cíclicos e padronizados. Por isso que aqueles povos já previam todos esses eventos astronômicos. Agora, imaginem uma Terra girando a 1.600 km por hora em torno do seu próprio eixo e eu não me lembro a quilometragem agora, em torno do Sol, o giro da Terra, o movimento de translação em torno do Sol, mais uma velocidade absurda. Depois, o sistema solar em torno da galáxia. E depois, a galáxia em torno do universo. Agora imaginem uma loucura dessas. E o céu sempre da mesma maneira. Os eventos astronômicos padronizados e cíclicos. Não teria como. Existe até um vídeo do Eric Dubay que ele fala que nem Copérnico. Ele fala em relação a Copérnico, que eu vi agora no canal Acordei Tarde, que Copérnico foi várias vezes questionado justamente por todas essas questões, não só Copérnico, como Kepler. Como que as pessoas atribuem essas velocidades absurdas que a Terra está viajando no espaço, a não sei, junto com o sistema solar e com a galáxia, a não sei quantos milhões de quilômetros por hora, e ao mesmo tempo o céu continua sempre da mesma maneira. E eles falarem que os eventos astronômicos são cíclicos, são padronizados, só provam uma Terra plana e estacionária. Por isso o céu está sempre da mesma maneira e os eventos acontecem sempre da mesma maneira. Só prova isso. É um absurdo você pensar o contrário. Agora, a segunda parte que eu quero falar aqui sobre o que eles falaram.
Ah, eles comentaram uma coisa certa, que o foguete chega a certa altura, aí está sendo filmado. A partir dali, começa só a animação. Tudo é animação. Então, é o que acontece realmente. Nós não temos uma imagem real de nada no espaço. Tudo Photoshop e CGI. Nós não temos uma imagem real. E eles chamam isso de ciência. E que nós somos loucos. Beleza. Outra coisa que eles falaram foi sobre a Challenger. Agora, vocês percebam como eles manipulam as informações. O Olho Limitado lá falou... Ah, eles falaram que os astronautas da Challenger estão vivos porque tem um irmão gêmeo. Gente, vai lá ver meu vídeo que eu falo sobre a Challenger. Não tem um irmão gêmeo. Na realidade são dois que eles dizem ser irmãos gêmeos. É muita coincidência. 2 astronautas sendo gêmeos. E tem as fotos e os nomes de todos os... De 7 astronautas da Challenger que estão vivos. Gente, a gente tem as provas. Tem um vídeo meu falando sobre a Challenger. Só vocês procurarem aí que eu explico melhor. Eu não vou explicar tudo de novo aí. Então ele falou, só porque acharam um irmão gêmeo... Um irmão gêmeo não, eram 2. Tá? O Olho Limitado sempre tentando manipular as informações, como sempre. Então vamos lá. Veja meu vídeo sobre a Challenger, que você vai ver o tamanho da farsa que é essa agência espacial chamada NASA. E todas elas, a Roscosmos, pode dar as mãos. ESA. Agora, outra coisa engraçada, é que eles falaram que a NASA tem não sei quantos funcionários, e como que se tudo fosse mentira, isso não viria a público. Bem, gente, já houve ex-funcionários da NASA que denunciaram várias coisas sobre ela, várias farsas. Muitas farsas sobre ela. Então não vem com essa historinha não, porque vira e mexe vaza uma coisa. Mas o que ocorre é que a imprensa, e inclusive vocês que são da doutrinação, vocês falam que é teoria da conspiração. O cara apresenta os fatos e vocês dizendo que é conspiração, que é teoria. Então fica difícil, quando sai um ex-funcionário e fala todas as mentiras, vocês dizem que é teoria da conspiração. Então fica difícil, meu amigo. Não pode abrir a boca para falar uma besteira dessa. Quem falou foi o cara lá do... Outra coisa interessante é que eles falaram que... Ah, outra coisa que eu achei interessante é... O Sistema Lântico reuniu canais, cara, com 400 mil inscritos. Acho que eu não me engano, tem um lá que tem mais de 400 mil inscritos. O outro tem mais de 100 mil. Para falar de terra plana. Cara, se fosse um assunto que não tivesse sentido, que não incomodasse tanto, por que donos de canais que tem 400 mil, mais de 100 mil inscritos iam estar preocupados com isso? Se o negócio não fizesse sentido. Existe tanta desinformação na internet, tanta desinformação, como eu canso de dizer aqui, e por que só a terra plana que incomoda tanto? Então o Hangout inteiro foi uma espécie, foi interessante, assim, para quem gosta de efeitos especiais hollywoodianos, para quem gosta dessas coisas de ficção científica, foi ótimo. Agora, realidade e ciência, zero. Tudo suposições que a gente não vê com os nossos olhos. É como o Tesla disse, a ciência deixou de ser experimental para se tornar teoria, cálculos matemáticos e lixo filosófico. É o que a gente vê naquele Hangout. Teorias, cálculos matemáticos e lixo filosófico. É assim que eu chamo aquele Hangout. Porque é uma repetição do que nos traz a pseudociência moderna. Então, se eles dizem combater a desinformação, eu não sei porque só essa que incomoda tanto, porque existe tanta desinformação na internet. E por que só essa que eles querem combater? Por que só essa preocupa tanto? E eu tenho o objetivo aqui de combater a doutrinação. E toda vez que eu faço, eu mato a cobra e mostro o pau. Vocês não, vocês vivem de conjecturas, tá? E iriam fazer lá no final o experimento com a estrela polar, como se não visualizar a estrela polar daquele telescópio fosse provar que a Terra não é plana, tá? Já é o maior absurdo. E como tem papagaio que aplaude absurdos dessa forma, tá? Isso é que me impressiona.
Mas o movimento aqui de combate à doutrinação vem crescendo demais. E nós estamos plantando a semente. E nós teremos uma futura geração de terraplanistas, isso nós temos certeza, que não são aliados da doutrinação, do engano, não são robôs repetidores das informações, que serão pessoas questionadoras. É isso que nós estamos trabalhando aqui. E nós estamos plantando essa semente, tá? E que vai florescer e floresce a cada dia. É só você avaliar o quanto cresce esse movimento chamado Terra Plana. Então, gente, é mais ou menos essa análise que eu queria fazer acerca do circo armado lá no canal do Sistema Mulático. E, gente, mete o dedo no like aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade. Doa quem doer, tá? E plantando essa semente para uma nova geração de seres pensantes e não repetidores, combatendo a doutrinação com unhas e dentes. Doa quem doer. Mistérios do Mundo, conteúdo original. Um abraço.